Graça e paz, queridos e queridas. Nós estamos aqui, mais esse discipulado, mais essa noite fazendo esse discipulado, trazendo uma reflexão a respeito das 7 igrejas do Apocalipse. Deixa eu só melhorar um pouquinho a imagem aqui, só um minutinho, me perdoem. Isso. Então nós estamos tentando elucidar, trazer o estudo dessas 7 igrejas e o quanto ela é importante hoje, o que o Espírito diz hoje à igreja do Senhor Jesus Cristo, fazendo menção lá atrás, hoje para os nossos dias. Por isso, eu quero te convidar a estarmos lendo Apocalipse, Apocalipse capítulo 2. Eu quero te convidar nesse momento a estarmos fazendo essa leitura de Apocalipse capítulo 2. Eu vou só fazer menção porque, como quinta-feira passada, nós não tivemos a possibilidade de fazer a live, porque eu viajei e quando eu retornei já estava muito cansado. Então hoje eu quero te convidar a estarmos juntos, fazendo esse estudo do texto de Apocalipse. Então, só para lembrar, eu vou ler desde o primeiro versículo, porque nós já falamos da igreja de Éfeso e já falamos da igreja de Esmirna. E hoje nós estamos falando da igreja de Pérgamo. Então, só para nós lembrarmos, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorrecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Para serdes posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas,
minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, ao qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar então nesse momento. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, estarmos conhecendo um pouco mais da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos, porque queremos ser uma igreja aprovada por Ti, Senhor. Não queremos viver, ó Deus, de qualquer maneira, ou sendo reprovados, queremos ser aprovados pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, vem nos abençoar, vem falar conosco e nos abençoa. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Só um minutinho, queridos, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir no computador aqui, para que eu possa ter o comentário, né, de vocês aqui, porque como é estudo, vocês podem comentar, tá? E comente também se está conseguindo chegar aí, né, em vocês. O negócio é que o Facebook já mudou novamente aqui a forma deles fazerem isso aqui, já causou mais problemas. Qualidade da página e tal. Bem, vamos lá, né? Peço perdão a vocês, porque eu não estou conseguindo ver o comentário. Vou ver se no decorrer, né, eu consigo alguma coisa se eu consigo aqui pegar aqui alguma aí está dando aqui coisa que não tem nada a ver. Mas vamos lá, queridos. Eu quero pedir perdão a vocês, porque eu ainda não consegui, né? Mas está abrindo alguma coisa aqui, eu acredito que seja ele. Consegui. Então deixa eu ver aqui se eu consigo ver os comentários, né? Para poder estar vendo melhor vocês. Eu já achei o vídeo, mas o comentário aqui ainda está meio que confuso aqui de se ver. Vamos ver aqui se a gente consegue, para que se vocês tiverem algum comentário a serem feitos, nós possamos dar um alô aí, né, aqueles que estão nos assistindo, para ver se eu conseguir aqui colocar os comentários. Mas vamos lá. Nós temos que entender que todas essas igrejas do Apocalipse ficam hoje ali na região da Turquia, né, na região ali da Ásia. Lembrando que João estava preso na ilha de Patmos, né, e tem essas revelações, como eu já falei anteriormente a todos vocês. E Deus manda uma palavra à igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo era uma igreja que ela vivia constantemente
sob pressão. Por quê? Porque se você olhar aqui, você vai ver que lá tem o trono de Satanás, né? Você vai ver que existe a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas. Então, quer dizer, era uma igreja que vivia sob uma pressão muito grande, até porque ali era uma das cidades, eram 3 cidades que tinham cultos ao imperador, tinha até um templo aos imperadores. Em Pérgamo ainda não existia o templo, mas o culto existia. Então nós vamos ver aqui, um pouco mais à frente, a esse respeito. Então vamos lá, vamos iniciar. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se vocês se lembrarem, em Hebreus capítulo 4, o escritor de Hebreus justamente fala que a palavra de Deus é uma espada, né, de 2 gumes, ou seja, aquele que tem a palavra, aquele que tem a autoridade, né? Então ele está se identificando, como sempre eu falo para vocês, em todas elas, o Senhor se identifica à igreja. O Senhor está dizendo à igreja: olha, sou eu quem estou falando com você, sou eu que estou me referindo a vocês, né, o que estou vendo, né, o que tenho ao favor. Deus não era um Deus que só via as coisas ruins. Não, Deus se mostrava bem claro que Ele também via as coisas boas. Porém, Ele quer uma igreja santa, uma igreja obediente, uma igreja que busca na sua palavra, né, a vontade de Deus. Então, quando a igreja ela começa a se desviar, Ele avisa a igreja. E esses avisos às 7 igrejas, como eu já falei anteriormente, não significa que só tinha essas 7, até porque essas 7 eram numa região específica. Existiam muito mais igrejas. Nós temos vários textos, né, mostrando várias igrejas que foram criadas além da igreja de Éfeso, da igreja de Pérgamo, de Esmirna, de Laodiceia, várias outras, né? Mas Deus quis mostrar essas igrejas para que trouxesse a revelação a nós hoje, do que Deus está falando, do que Deus está mostrando à igreja, o que Deus está vendo, porque Ele vê, tá? Nada passa por oculto, por desapercebido aos olhos de Deus. Quer dizer, Deus é o Deus que vê, e Ele está se revelando, está se identificando à igreja, está mostrando que é Ele quem está falando, tá? Então nós começamos assim e fazendo menção a Hebreus capítulo 4, quando o escritor de Hebreus fala que o Senhor, que a palavra é uma espada de 2 gumes, né? Então ele continua: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Na igreja de Pérgamo, existem 2 relações a esse termo, trono de Satanás. Primeiro porque em Pérgamo existia um templo a Zeus, tá? Ao deus da mitologia grega, né? Zeus, né? Então existia esse templo, os pagãos sacrificavam a eles. E esse templo, apesar de Pérgamo ter sido devastado, hoje, né, se chama Bérgamo, né, lá na Turquia, mas aonde era, né, o alto, lá onde era a cidade de Pérgamo, porque tinha a cidade de Pérgamo no alto, né, onde estavam os templos, onde ficava o alto governo, né, os ricos, e tinha a Pérgamo de baixo, que ficava a pobreza, ficavam os pobres e mais. Hoje só resta a parte de baixo, porque a parte de cima, o monte onde ficava a nobreza no tempo de Pérgamo, não existe mais.
né? Até mesmo esse templo de Zeus, Adolf Hitler levou para a Alemanha, né? Então tá lá, se você pesquisar lá no Museu de Berlim, você vai ver que tem lá o Museu de Pergamon. Na verdade, o termo que eles usam lá para o nome do museu é Museu Pergamon, né? É o Museu de Pérgamo, aonde está lá o trono de Zeus, né? Que os alemães levaram no período da guerra, levaram, né, toda a estrutura que ainda restava lá para a Alemanha. Então existia esse templo, onde eles sacrificavam animais, sacrificavam coisas a ídolos. E uma coisa curiosa é que no sacrifício a essas coisas, a ídolos, depois eles comiam a carne, eles vendiam, eles achavam que comendo aquela carne, eles estavam se adorando ao Deus deles e tudo mais, né? Então vocês vão ver depois por que Deus condena essa prática. E a segunda coisa também, que era o trono de Satanás, era porque também existia o culto ao imperador. Eram 3 cidades que tinham templos ao imperador. Eram de Éfeso, de Esmirna e também de Pérgamo. Tá? Não existe muito acordo de qual era o imperador, né? Se era Domiciano, mas tudo indica que em Pérgamo era o templo ao imperador Trajano, né? Então tinha o culto ao imperador, e todos aqueles que não se dobravam diante, né, do culto ao imperador era eliminado, né? Era colocado sobre uma condição muito difícil e perdiam até mesmo a vida, não negavam, né? A igreja, né, naquela época, ela não negava, então ficava uma situação muito difícil ser cristão naquela época, porque você era obrigado a cultuar. Se você não cultuasse, você poderia ser até morto, né? E foi o que aconteceu com muitos cristãos na época. Então, o trono de Satanás ali tanto pode se referir à questão do trono a Zeus, que foi um grande templo que fizeram a Zeus, mas também o culto ao imperador de Roma, né? Que provavelmente tenha sido Trajano, né? Então, mais tarde, não no tempo que foi escrito, mas mais tarde foi até edificado um templo a ele. Tá? Continuando. Por isso é que ele coloca aqui, né? E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, porque era difícil. Se você não cultuasse a Trajano ou ao Deus dos pagãos, você tinha problemas, principalmente o Império Romano, que tinha diversos deuses, né? Então você tinha um grande problema com relação a isso, tá? A questão de Antipas, eu procurei em diversos lugares, não se tem algo realmente direcionado a esse nome, né? A gente crê que foi uma pessoa muito, entre aspas, um cristão realmente, porque é mencionado, né? Mas não existe nada histórico, nada nos relatos bíblicos sobre a pessoa de Antipas, né? Esse servo que, segundo a palavra, foi testemunha fiel do Senhor e que morreu por isso, né? Então, está aqui entre vós, onde Satanás habita, né? Nós sempre lembrando o templo de Zeus e o culto ao imperador. Então, quer dizer, Deus mostra, olha, eu sei que vocês, né, são fiéis, eu sei que vocês não negaste a fé, mas ele também chama a atenção dos contras.
Esse é os pós, né? Os pós não negaste, tinha uma vida ali difícil, mas perseverante, porém, ele dizia, mas eu tenho contra ti, né? Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição, né? Ou seja, como esses cultos matavam-se animais, né, imolavam-se animais e depois o pessoal comia, seja ele dado ou seja ele vendido, né, Deus reprovava aqueles que comiam coisas sacrificadas a ídolos. Eu quero fazer menção a Atos dos Apóstolos capítulo 15, porque também foi uma determinação à igreja, né? Se vocês lembrarem, no concílio de Jerusalém, né, no chamado primeiro concílio da igreja cristã, a igreja justamente faz oposição a essa atitude, né? Quer dizer, não comer coisas sacrificadas a ídolos, não comer nada que sangue, nessas coisas, mas também ser contra relações sexuais ilícitas, ou seja, prostituição, né? E prostituição que a gente fala é todo tipo de relação fora do casamento, né? Porque o leito santificado é justamente aquele que vem após o casamento. E nós sabemos que hoje existe uma liberalidade muito grande, né? As pessoas elas querem ceder à carne, elas querem estar logo se deixando levar. Sabemos que, humanamente falando, né, às vezes se torna difícil, mas lembramos o que o apóstolo Paulo fala, né, que nós devemos fugir da aparência do mal, nós devemos evitar, né, algumas coisas que venham nos colocar em situações difíceis. E justamente a igreja de Pérgamo era uma igreja que agia, ou melhor, né, se encontrava no meio delas, não eram todos, mas se encontrava no meio delas pessoas que comiam as carnes sacrificadas a ídolos e que se prostituíam. Quer dizer, tinha uma liberalidade sexual, né? Vamos dizer hoje, né? As pessoas se relacionavam antes de casamento, podemos dizer até de abominações, né? Que aconteceu na época e que infelizmente, pelo que eu vejo aqui, até dentro da igreja, né? E que as pessoas, em nome, né, da fé, permitiam que essas pessoas ficassem entre eles, né? Até porque existem alguns historiadores que dizem que essa época, né, era a época do relaxamento da igreja, né? Onde a igreja ela se torna conivente com muitas coisas. Você vê que também a obra de Nicolaítas, eu já falei anteriormente, no vídeo anterior, né, que não existe algo específico sobre essa obra, mas existem alguns comentários, né, de que a obra de Nicolaíta vem de um dos diáconos, né, escolhidos pela igreja em Atos 6, de Nicolau, que se sentindo inferiorizado, parte para uma prática muito ruim, né, onde entrega até a própria esposa. Isso é um comentário, gente. Não existe uma coisa específica a esse respeito, entende? Não se achou nada que viesse realmente dizer isso, a obra de Nicolaíta é essa, mas fala-se de que Nicolau, né, ele se sentiu inferiorizado,
né, como um dos diáconos, e começa a ter práticas licenciosas, né? Já falei isso anteriormente, né, no vídeo anterior, aonde são práticas, né, indisciplinadas, reprováveis, né, principalmente de relações sexuais, libertinagem muito grande. Então, tudo aquilo que os pagãos faziam e o culto ao imperador fazia, era justamente o que Deus estava reprovando na igreja de Pérgamo. E com a decisão ainda do concílio de Jerusalém, então, muito menos isso poderia estar na igreja. E hoje? Né? Hoje, será que a gente tem atentado para isso? Será que essa decisão do concílio de Jerusalém, onde devemos nos abster das coisas sacrificadas a ídolos, né, e relações sexuais ilícitas, será que isso é uma realidade que nós estamos praticando? Ou também estamos nos encontrando reprovados assim também, como foi a igreja de Pérgamo, né? Continuando, né? Aí ele fala, né, outros sim, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, ou seja, a libertinagem, as pessoas podiam fazer o que quisessem dentro da igreja, não existia uma santificação, não existia uma obediência à palavra. As pessoas estavam ali, por isso é que muitos, se você for ver em outros textos, em outras igrejas, você vai ver que Deus menciona pessoas que já estão mortas dentro da igreja, né? Que na verdade não se converteram, simplesmente estão na igreja. E quantas pessoas hoje também não estão nas nossas igrejas, que entram porque acharam muito bonito o louvor, mas não se converteram, não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não estão vivendo em obediência à palavra de Deus. Outras pessoas também que vão por causa de um amigo, né? ou por uma tradição religiosa, mas que nunca entregaram realmente as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, nunca viveram uma vida de entrega pessoal, de negar a si mesmo e tomar a cruz de Cristo e viver em obediência a essa fé, né? E aí a gente fica às vezes receoso, cuidado com o que vamos falar, cuidado com o que vamos fazer, porque nós podemos expulsá-los da igreja. Querido, e muitas vezes as pessoas já estão mortas dentro da igreja. E Deus tem falado isso para a igreja: olha, tenho contra ti, não é? Tenho contra ti, que estão fazendo práticas que não deveriam estar fazendo. Práticas licenciosas, práticas de prostituição. Hoje falar, por exemplo, de que nossos filhos e filhas têm que se resguardar até o casamento, as pessoas riem de você. Hoje, os pastores, não podem mais falar, né, contra, apesar que eu falo, mas não pode falar contra relações sexuais antes do casamento, porque vai magoar os jovens. Espera aí, gente, onde é que está a santidade? Onde é que está a obediência à palavra de Deus? Quem vai te salvar não é padre, não é pastor. Quem vai te salvar é Jesus Cristo, e Ele só vai te salvar mediante a sua obediência a Ele. Não tem esse negócio de vamos dar um jeitinho. Para Deus não tem esse jeitinho. A palavra é clara. Qualquer coisa, qualquer relação sexual fora do casamento, ou que deturpa a palavra de Deus, é condenável por Deus. Não tem outro termo. Não há jeitinho para isso, não é? Nós temos que viver de acordo com a palavra. Pastor, mas nós temos que contextualizar. Contextualizar não significa mudar o que a palavra diz. Não é interpretar do jeito que nós queremos.
É interpretar a palavra dentro da nossa hoje, da nossa vivência, mas não é fazer práticas condenáveis. Isso são obras de Nicolaíta, né? Se assim nós podemos dizer, são obras de Balaão. Mas a gente tem que ser mais razoável, a gente tem que ir com calma. Espera aí, Jesus está vindo. Eu quero poder dizer ao Senhor: olha, Senhor, eu fiz a tua obra e o Senhor não me encontrou com falta em fazê-lo. Eu lembro que um dia eu assistindo aquele... Primeiro era um filme, né? Agora virou uma série, né? Deixados para Trás. O primeiro filme, né? O primeiro da série, ele diz que no momento do arrebatamento, o pastor ele encontra outras pessoas que eram do seu rebanho, mas que não estavam nem aí para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã, em obediência à palavra. Estava indo na igreja por ir, porque seus pais eram da igreja, porque seus avós eram da igreja, então estavam acostumados com a igreja. Na verdade é isso, estavam acostumados, viviam uma tradição. E aí, ele encontra uma daquelas pessoas e ele chora e diz: Senhor, mais uma. Ou seja, eu desviei mais um, porque eu fui conivente com o erro, fui conivente com o pecado. Queridos, está aqui, ó. Deus não é conivente com prostituição. Deus não é conivente com desobediência. Deus não é conivente com obras malignas. Não existe jeitinho. A graça de Deus foi o que Jesus fez por nós na cruz. Nós não éramos povo, nós não tínhamos esse direito. Jesus Cristo nos deu esse direito entregando a sua vida na cruz. Mas não é para que nós venhamos fazer obra de Balaão, obra de Nicolaítas. É para termos uma vida santa, obediente. Jesus veio para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, sem mácula e sem pecado. Ruga é com estado emocional, né, sem problemas, ou seja, você ter a facilidade de perdoar, né, estar perdoando, não estar guardando rancor, mágoa de ninguém. É amar, né, saber amar as pessoas. Isso, né, te livra desse mal ou coisa semelhante, que aí são outras coisas, né, que a gente ainda tem que buscar o discernimento. Vamos lá. Portanto, arrepende-te, senão vem a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ou seja, aí ó, Hebreus 4. É obediência à palavra, querido. Você tem que ser obediente à palavra de Deus. Não é viver de qualquer maneira. Não é viver segundo a sua vontade ou segundo os seus achismos. É viver segundo a palavra. Porque a palavra, né, ela te orienta. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que faz separação. É a palavra de Deus que te mostra o verdadeiro sentido da eternidade. E a eternidade, apesar de começar aqui numa entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo, porque aquele que se entrega e obedece, vive sua vida em santificação, não é? Está lá, Hebreus capítulo 2, né? Tem a paz com todos e a santificação sem qual ninguém verá a Deus. Ou seja, se eu não me santifico, se eu não obedeço,
Se eu não vivo uma vida santa, santa significa uma vida separada. Se eu não vivo assim, querido, como é que eu vou querer herdar o reino dos céus? Então, é a palavra de Deus que orienta, e é a palavra viva e real. Não é a palavra deturpada para que grupo A ou B venha a ser inserida. Como hoje muitas edições de Bíblia estão aí querendo deturpar, querendo mudar a palavra para poder ser inclusiva. Queridos, a palavra já é inclusiva para aqueles que desejam viver a sua vida com o Senhor. Agora, aqueles que querem permanecer em seus delitos e pecados, esse não tem parte com ele. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Continuamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que a gente, como eu tenho falado nos outros estudos, eu acho que a gente parou um pouco de ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nós temos ouvido mais os nossos achismos, nós temos ouvido mais os homens. Hoje as pessoas já fazem dos templos um local de promoção pessoal. Esqueceu do que o Espírito diz à igreja. Esqueceu de que a igreja pertence ao Senhor, não pertence a pastor, não pertence a padre, não pertence a ninguém. A igreja pertence ao Senhor e somente com o Senhor ela permanecerá aberta. E aí diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O maná, aqui a gente pode interpretar, creio eu, porque o maná, na época lá do Êxodo, era um alimento que Deus dava, era o pão que Deus dava ao seu povo, que a partir dele fazia as suas refeições. Eu creio que Deus está falando a mim e a você que Ele é o verdadeiro alimento, é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ou seja, é nele que nós temos que encontrar nossas forças, buscando ao Senhor. E a pedrinha branca, eu pesquisando sobre isso, eu vi diversos comentários a esse respeito. Não existe algo específico, eu creio que isso aqui é só quem vai para o céu, quem vai viver na eternidade, é isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, e é isso que nós cremos, de sermos salvos em Jesus Cristo, porque a salvação não consiste naquilo que nós fazemos, mas sim no que Deus fez por nós, e a partir do que Deus fez por nós em Jesus Cristo, passamos a viver uma vida santa, uma vida diante de Deus. Mas existem duas menções a respeito dessa pedrinha branca. Uma diz que é um costume, diz que está lá no Talmud, se eu não me engano, se eu não estou equivocado, que diz que todo pai, quando a criança nascia viva, ele pegava uma pedrinha branca, escrevia o nome, e filho de ciclano. Então servia como uma identidade. Isso aí foi o que as pesquisas aí me levaram. A segunda era quando você estava preso. Se alguém desse a você uma pedrinha com o seu nome, e essa pedrinha fosse preta,
né, assim, eu pesquisei e me disseram, significava que você estava condenado à morte. Mas se desse a você uma pedrinha branca, seu nome significava que você ia ser liberto. Eu não sei. Eu creio que aqueles que ouvem o que o Espírito diz à igreja e estão obedientes à palavra do Senhor, estão com suas vidas junto ao Senhor, esse vai saber o que isso significa, né? Estar participando da grande mesa do Senhor, comer o maná que Deus vai nos dar, a verdadeira comida, a verdadeira bebida, e também estamos recebendo um novo nome. É um nome que só o Senhor sabe e nos dará, né? Infelizmente essa igreja, pelo menos o que consta, ela não foi muito à frente, né? Mas eu digo a você, hoje, Deus te conhece, Deus sabe das suas aflições e das suas lutas, Deus sabe aonde você é forte na vida cristã, mas Deus também sabe aonde você está fraco. E eu quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre essa igreja e ver se você está sendo obediente à palavra. Se a palavra realmente tem sido uma espada na sua vida, fazendo separação, fazendo com que todo pecado seja retirado. Porque, queridos, aquele está aqui que vencer, ou seja, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, aquele que completar a carreira, né? Aquele que vencer as batalhas da vida, aquele que guardar a fé inabalável e a obediência, esse será um vencedor. E Deus quer que você seja um vencedor essa noite, né? Não ceda às obras de Balaão, que é coisas sacrificadas a ídolos, comer coisas sacrificadas a ídolos. Não ceda, não ceda às práticas de prostituição relacionadas na palavra. Não importa o que o mundo está ditando, né? Importa o que Deus, na sua palavra, orienta a mim e a você a fazer. Viva uma vida diante da graça e da glória de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Porque o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, e nem o coração se percebeu o que Deus tem para aqueles que o amam. Então, vale a pena ser fiel. Como aqui está mencionado Antipas, que morreu, segundo aqui mencionado, morreu por causa da sua fidelidade a Deus, em obediência a Deus. Que Deus também possa encontrar a mim e a você dessa maneira, não fazendo o que o mundo diz, mas fazendo o que Deus deseja de cada um de nós. Semana que vem nós vamos estar falando a respeito da igreja de Tiatira, uma das igrejas também lá, daquela região ali da Turquia, e nós vamos estar falando aquilo que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe e que a paz do Senhor possa ser com todos. Fiquem na paz.